passada, nós compartilhamos até o verso de número 17. Abra sua Bíblia em Provérbios. Agora sim, a gente começou já a filmar. Provérbios, capítulo 14, verso 17 em diante. Aliás, 18 agora, porque paramos no verso 17. Então, vamos lá. O verso 18 de Provérbios 14 diz assim: os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. O que esse texto começa a trazer para nós de tesouros preciosos para nós? Primeiro, ele está dizendo que o conhecimento é a maior riqueza, é o maior tesouro que você pode acumular. Não tem nada mais valioso do que o conhecimento. Conhecimento não pode ser furtado, conhecimento não pode ser roubado, conhecimento não pode ser subtraído. Conhecimento adquirido é valor. Você aqui já deve ter passado por alguns ensinamentos em diversas áreas da sua vida, e por mais que você tenha passado por momentos de dificuldades financeiras ou problema de saúde, o conhecimento estava lá. Sim ou não? Estava lá, não é? Eu me lembro de provérbios, expressões que meu pai dizia desde a infância, e que, por mais que eles fizeram-se nos anos com as suas dificuldades, mas eles sempre tiveram os seus valores. E muitos desses provérbios, para a minha vida como homem, me fizeram ser abençoado. Por isso, o nosso irmão Salomão, aqui, o autor de Provérbios, ele traz dizendo que os prudentes são coroados de conhecimento. Então, conhecimento você não perde em ser uma pessoa sábia, em ser uma pessoa que tem o conhecimento, a palavra de Deus, que é um dos maiores tesouros. Ele diz aqui que o conhecimento ele não se dissipa, ele permanece. Então, o conhecimento não pode o vento levar. A gente pode até errar por não obedecer, por não querer fazer, mas não por falta de conhecimento quando tem. O dinheiro pode ser furtado, o dinheiro pode ser roubado, mas o conhecimento nunca diminui. Uma vez que você aprende, ele está ali. Não tem como sair. É o conhecimento que distingue o prudente e eleva essa pessoa a uma condição de destaque. Eu vou te dar um exemplo que eu trago para a minha vida dos valores e palavras de Jesus no ministério dele terreno. Tem uma das declarações de Jesus que eu trago para a minha vida para sempre, e como prática de vida. Jesus disse assim, olha que palavra de conhecimento: quando você chegar numa festa, não sente-se nos primeiros lugares, sem que aquele lugar tenha sido para você reservado. Ele diz, por quê? Poderá ser que o dono da festa chegue e diga a você, por favor, desocupe esse lugar, porque ele está reservado para alguém. Pelo contrário, a coisa flui bem melhor. Imagine que você não se sentou naquele lugar reservado para as autoridades, ou local de honra, e, de repente, o governador, seja a posição que for, mande chamá-lo e diga assim, por favor, é para você sentar-se lá. Eu trago isso para a vida como uma das grandes pérolas para o dia a dia. Porque, às vezes, eu percebo que, em algumas situações, existe o desejo de algumas pessoas de estar lá, sentar lá, ou aparecer, sem que isso seja natural. E aqui tem uma dessas coisas que o conhecimento ele traz e distingue o prudente. O imprudente não, ele não se posiciona. Eu não sei se você já foi em locais, festas, até em cultos, em que algumas pessoas forçaram a barra, e de repente alguém chegou e disse assim, por gentileza, esse local, num restaurante, numa mesa, onde foi feita alguma coisa especial. O que está dizendo aqui Salomão? Ele está dizendo que o prudente, ele se distingue, porque ele aplica o conhecimento. Eu estou te trazendo apenas um exemplo. Ele distingue isso. Nós poderíamos falar aqui, por exemplo, de outros ensinamentos ou de sabedorias, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, que faz a distinção.
Por exemplo, como é que alguém consegue desrespeitar pai e mãe? Não tem cabimento. Partiu por esse caminho, está arrumando cova, está arrumando problema, está arrumando atraso na vida. É bíblico isso, por isso que ele fala, o conhecimento eleva a pessoa. Da sabedoria que ele está dizendo. Verso 19, os maus se prostrarão diante dos bons, os perversos se curvarão à porta dos justos. É um engano a gente considerar que as pessoas perversas são mais fortes e são as que são bem-sucedidas. Porque essa vantagem, essa ideia que alguém possa ter, esse olhar que alguém possa ter, ele é um olhar mundano, não é um olhar espiritual, não é um olhar como quem tem sabedoria. Eu já disse aqui na igreja sobre alguns exemplos que eu vivi, pessoas que, durante a sua trajetória aqui na Terra, foram más, violentas, algumas tiveram posses, mas quando acaba o suspiro de vida, na mesa do IML vai qualquer cor, posição social, porte físico e nível cultural. Ou seja, dali para frente, acabou. Quem fez por merecer, através da salvação em Cristo Jesus, maravilha. Quem não fez, a conta chega. Então, às vezes, e ainda que falando no plano terreno, às vezes alguém pode pensar, comentar, pensando que como é que pode eu estar vivendo isso enquanto fulano que não é salvo em Cristo está vivendo um outro patamar mais elevado. Primeiro, nosso olhar não deve, pelo menos para a gente convertida, estar focado no agora, no presente. Até porque o próprio texto diz o seguinte, olha que coisa fantástica, e você perdeu o momento de dar um excelente glória a Deus. Os perversos se curvarão à porta dos justos. Isso, irmãos, é promessa. Isso aqui é de Deus. Os maus se prostrarão diante dos bons e os perversos se curvarão à porta dos justos. Então, qual é a palavra que Salomão nos traz aqui? A maldade desse povo, ela nunca vai compensar. Por mais que você olhe um momento, por mais que você olhe um instante, a maldade que eles vivem terá sua colheita. Há uma frase que eu trago para a minha vida. Quem anda mais perto de mim já deve ter ouvido eu falar. A conta sempre chega. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Quando você olha alguém que age com maldade, com impiedade, com perversidade, ele está bem, você olha para um momento da vida dele, você pode pensar assim, mas não deu nada. Não, irmão. É que você e eu temos o olhar de tempo muito limitado perto da questão do crono chamado de Deus, como olhar de Deus a questão de tempo. Nós olhamos como recompensa algumas coisas aqui. Lembrando que aqui é passageiro. Aliás, está no finzinho já. Então, quando a gente olha apenas para isso aqui agora, nós vamos abrir espaço para viver no pecado, para viver na perversidade, para viver na impiedade, porque o olhar está assim. E a maldade dessas pessoas nunca vai compensar. Um exemplo clássico na parábola de Jesus, mais uma vez, o rico e o Lázaro. Lázaro aqui não o Lázaro que ele ressuscitou, mas o Lázaro, o pobre. A parábola mostra o rico vivendo um patamar de vida boa, tudo bom, sem carência, sem necessidade, e, inclusive, sem socorrer os necessitados. E a parábola é uma alusão à vida eterna, o dia do Senhor. Na parábola, os dois morrem no mesmo instante, pobre e rico. Lázaro, que a Bíblia diz que seu estado, na parábola, era tão ruim
que até suas feridas os cães vinham estar com ele. E algumas versões diz lamber as suas chagas. Mas quando ambos morrem, a Bíblia diz que o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. A alma vai prestar conta. Então entenda, todos nós recebemos o fôlego de vida do Senhor, Adão, soprou em seu ventre o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. O espírito vai voltar a Deus, o corpo volta para o pó. Mas aquilo que vivemos aqui vai ter uma conta para acertar. Então, quando nós olhamos para um período da vida e olhamos e falamos, poxa, o cara só prospera, é violento, é criminoso, é bandido, não é? Parece que a gente olha hoje para um país que a gente conhece, parece que tudo que não presta está dando certo. É o contrário. Deus não perdeu o controle de nada, absolutamente nada. E aí o texto fala que os perversos vão bater na porta dos justos. Versos que nós vamos ler agora, acompanhem comigo, do verso 20 ao 21. Os pobres são desprezados pelos vizinhos. O verso anterior é autoexplicativo, já ganhei para frente. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. É pecado desprezar o próximo. Feliz é o que ajuda os pobres. Algumas pessoas se aproximam de outras pessoas, não porque desejam ser amigas, servi-las, mas pelo que elas podem ter em troca. Então não se deve estabelecer um critério de amizade baseado no que fulano tem, baseado naquilo que ela tem para oferecer no momento, porque isso não é amizade, isso é interesse, isso é um defeito do caráter, isso é ruim para alguém. Mas é assim. Na hora da tua angústia, na hora do teu lamento, na hora da tua dor, na hora do teu luto, você saberá quem são de fato os teus amigos. O que ele está dizendo é que, quando olhamos para o texto, parece que estamos fazendo alusão a algumas situações do nosso dia a dia. Quando as pessoas pobres são desprezadas e parece que os ricos é que estão rodeados de amigo, enquanto as pessoas que são pobres são totalmente abandonadas. Aí o texto diz o seguinte, fechando, que feliz é aquele que ajuda, socorre o pobre. A sociedade como um todo, maioria das nações, ela tem como um padrão pecaminoso de desprestigiar pessoas mais simples. É assim. Eu não sei, eu já passei por isso, não me coloco nesta condição, mas apenas para vocês entenderem. Eu já precisei entrar numa instituição bancária uma vez, e eu fui buscar uma situação de empréstimo, mas eu não estava vestido de terno, gravata, social e tal. E para mim foi dito não, sem explicação, sem nada. Na sequência, outra pessoa que chegou, que ficava visível que a pessoa que ele atendeu não lhe conhecia, porque ele se identificou e falou, mas quando ele fez a mesma pergunta, a mesma solicitação que eu fiz, falou, não, aguarde um instantinho, nós vamos providenciar. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, ué, mas que negócio que é esse aqui? Para um pode, outro não pode. A sociedade é assim. E, no entanto, as pessoas, com o passar do tempo, elas vão trazendo isso consigo. Parece que o pai passa para o filho passa para o seu filho, e etc. O egoísmo vai caminhando de gerações em gerações, e a verdade é que a gente acaba pecando, entre aspas, o homem peca, quando ele parte por esse caminho. Fica visível disso. Você percebe que os pobres são sempre os menos favorecidos. Entra governo, raramente você percebe uma preocupação. Você viu aí, na última pseudo-eleição que teve, quando um grupo de empresários se colocou a apoiar um certo candidato, desde que ele tirasse algumas coisas que o governo anterior tinha feito. Mas beneficiava quem? Beneficiava o pobre. E foi tirado, apoiou, recebeu. O que a gente olha, muitas das vezes, é o comportamento da sociedade como um todo. Até
às vezes no meio religioso. Se chega alguém um pouco vestido diferente do nosso jeito, percebe-se. Esses dias, um pastor quis testar a sua igreja e ele se adequou nas vestuárias como um mendigo. E ele se colocou na porta da igreja, para o lado de fora, sentado, para ver qual seria a reação dos membros quando chegassem na igreja. Meus irmãos, ainda bem que não foi com a gente. Alguns irmãos mudavam de lado, passavam para o lado de cá, viravam o rosto, dá bom dia, boa tarde, alguma coisa. E depois que começou o horário do culto, obviamente ele entrou, todo mundo ficou olhando, ele subiu para o altar, tirou as vestimentas e falou: eu não sei se eu estou na igreja certa. O resto você pode imaginar. Então, o que o texto está dizendo para nós, muito, muito em especial, é que quando nós somos compassivos, amorosos com todos aqueles que nos cercam, principalmente e também, ou da mesma forma, com os necessitados, aí nós encontramos o caminho da felicidade, o caminho da bênção. O contrário é quem vive de futilidade, é quem vive de aparência, é quem vive de momento. Verso de número 22. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e felicidade. Bom, existe gente que eu já vi que construir uma casa sem planta, mas vai dar ruim lá na frente. O normal é construir uma casa com planta. O normal é ter um planejamento para o futuro, para a vida do futuro. O normal é projetar a vida, é isso que o verso está dizendo, quando nós somos pessoas organizadas. Olha que o texto é tão precioso e fala para nós sobre planejamento. Ele fala que os que tramam fazer o mal se perdem. Tudo bem, pessoas que vão vivendo sem sabedoria, vão vivendo sem a questão de cuidar da vida, vivendo em impiedade, vivendo em perversidade, vão vivendo em atos, dia após dia, sem projetarem, sem planejarem para aquilo que é positivo, para aquilo que é certo. Mas aí ele fala, mas as pessoas, ou seja, aqueles que planejam fazer o bem, encontram amor e fidelidade. Ou seja, quem faz sem planejar, automaticamente planeja fracasso na sua vida. Parece antagônico, mas é uma verdade. Tem uma expressão que diz aqui, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então veja, qual é o período da vida que você tem mais força e saúde para construir algumas coisas que exigem força física? Isso compreende da juventude, vamos falar aí, até a meia-idade. Não que quem está na terceira idade não possa. Mas veja como são as coisas. Uma vida sem planejamento. Pense numa igreja sem planejamento. Imagine a gente chegar aqui, virar o ano e mais um culto sem nenhuma estratégia. Imagine uma família que virou o ano que não tem um planejamento. Agora vai um pouco para frente comigo. Imagine um jovem sem planejamento na vida. Tenta imaginar o futuro dessa pessoa. É uma pena que eu não trouxe, eu até trouxe, mas esqueci. Eu achei muito interessante um material de um vídeo que eu posso falar porque eu já trabalhei com isso quando era menino, então não tem nenhum problema com isso aí. Um camarada que estava batendo saco de cimento. Aí foi uma coisa meio que cômica, mas tem a mensagem. Aí mandaram para mim essa semana, eu falei, estou fora, meu irmão. Estou fora disso aí, eu tenho outro futuro. Aliás, já estou vivendo. O vídeo dizia assim, vocês que não escutam os pais, estou esperando vocês. Aí aparece o camarada, com um chapeuzinho na cabeça, daquele cata-ovo, né? E caminhão de cimento, ele batendo no cimento, aí quando ele vai pegar mais um saco de cimento, ele fala assim, ei, amigo,
quero mandar um recado para você. Você que ouviu o conselho do seu pai, da sua mãe, que não ouviu o conselho do seu pai e sua mãe para estudar, eu estou te esperando aqui. O seu futuro está garantido. Eu te aguardo para me ajudar a carregar saco de cimento. Foi uau! Nada contra, porque se não tem gente assim... Agora, imagine se a sociedade fosse todo mundo intelectualizado, quanto quer custar alguém para descarregar um saco de cimento? Mas pense no lado contrário. Uma vida sem planejamento. Eu, dos meus 13 até os meus 18, 17, até entrar na Força Aérea, descarregava saco de açúcar da União, caminhões. E depois fui trabalhar em construção civil, carregando madeira nas costas para uma família de japoneses numa fazenda aqui em São José dos Campos. Pesado, o negócio é pesado. 5h30 da manhã passava e me pegava em casa. 7 horas tinha que estar lá. O almoço era das 11 às 11h30, porque meia hora a gente tirava para poder tomar banho e lavar as ferramentas às 4h30, para 5 horas estar na estrada e pegar o ônibus. Eu olhava para aquilo e falava, Riego, isso aqui não é para mim, estou fora. Tem que estudar. Uma vida sem planejamento aplica-se à vida espiritual, à vida conjugal, na vida financeira e, óbvio, na vida profissional. É o que Salomão está dizendo. Quem faz sem planejar, ele diz, planeja o seu fracasso. Então, até a Bíblia, até esse estudo, nos fala de pessoas organizadas. Quem não planeja, vive do que pode a vida lhe dar. E nem sempre a vida vai dar coisa boa para quem não se planeja. Verso 23. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Na nossa cultura, existe uma mentira que acaba se tornando verdade, que enriquece quem não se esforça. Mas isso não é verdade, porque isso não tem nenhum valor para a vida e nem valor bíblico. Mas é uma expressão de levar vantagem. Por exemplo, eu acabei de dizer a você um texto que fala de se aproximar de pessoas para viver na aba delas, para viver junto delas apenas para ter vantagem. E, no entanto, alguém já disse assim, não, trabalhar para quê? E é isso que o Salomão está dizendo aqui. O trabalho pesado, ele traz seu lucro. É lógico que traz. O pastor está falando isso porque ele não trabalha como eu. Não, querido. Ele está dizendo dentro de um espírito que traz a realidade daquilo que a gente precisa fazer. Nem todo mundo nasceu rei. Nem todo mundo nasceu empresário. Algumas pessoas precisaram, os seus familiares, os seus parentes, pagarem o preço para isso. Mas parece que nós temos uma cultura que enobrece quem não trabalha. Aliás, esse pensamento errôneo anda rondando a nação brasileira. E muita gente se acostumou a viver daquilo. Só daquilo que o Estado pode lhe fazer. Então, andando às vezes por alguns estados no período anterior, a gente olhava em alguns bares e situação, 8 horas da manhã, o camarada tomando a sua bebidinha, falou, o meu está garantido, o governo já deposita para mim. Essa é a cultura. Aí você vê o tempo passando, e as pessoas que trabalham são organizadas. Eu não vou entrar no campo espiritual do negócio aqui. No sentido de projetar a sua vida, de ter disciplina na vida, projeto de vida, de pagar o preço aqui, de sacrificar o que o futuro lhes tem a trazer. Mas a gente vê também um outro lado de pessoas que não projetam, que não gostam de trabalhar, e que acham que no decorrer da vida as coisas vão acontecer de bom para ela. Impossível, é antibíblico, não tem jeito, não dá. Camarada hoje pode fazer faculdade online, mas fica jogando bola, fica na frente de TV, fica na academia, fica jogando papo furado à toa. Beleza, o tempo vai passar. Essa lógica de não trabalhar não pertence a Deus. Vou dizer por quê e fecho o pensamento. A Bíblia diz que o Senhor trabalhou em 6 dias e no 7º descansou. E Deus trabalha até hoje. E Deus milita a seu favor até hoje. Então não funciona essa conversa de quem não gosta de trabalhar.
O trabalho é bom, mas ele não deve ser visto como um fardo. E eu vou dizer para você que a maturidade nos traz esse entendimento. Talvez você aqui vai entender o que eu vou falar. Reclamando do serviço que tem. Bom, alguns critérios. Eu reclamo, mas eu não corro atrás para melhorar. Eu só reclamo. Eu estou empregado e eu acho que eu estou empregado, eu estou fazendo um favor para o patrão, então ele tem que me dar um salário. Não, a gente é contratado para trabalhar, não para ficar no celular, não para ficar morcegando, nem para ficar dando atestado médico. Mas vamos lá. Quantas pessoas no mundo, ou que você conhece, que não tem perna, não tem braço, não tem condições físicas, são cadeirantes, pessoas de portadoras de necessidades especiais, que queriam a chance que a gente tem de trabalhar? Quantas pessoas? O trabalho não pode ser visto como um fardo, porque nós recebemos de Deus saúde, força, capacitação, inteligência, condição de se locomover. Não é fardo. Se torna um fardo quando eu faço aquilo que eu não quero. Quando eu faço o que eu não quero, o problema não está em Deus, o problema está em mim. Eu preciso correr atrás, eu preciso melhorar o meu currículo. Agora passa 10 anos, 15 anos, eu reclamo da minha condição financeira, eu reclamo do meu trabalho, mas o que eu fiz nesses 15 anos? Porque cresce quem também se esforça, na vida tem que ter sacrifício. É lógico que muitas vezes você vai ter que estudar de madrugada, final de semana, vai cortar férias, vai cortar lazer, vai cortar umas coisas, mas tem um foco. Durante 6, 7 anos da sua vida, você está projetando, está fazendo uma faculdade, está fazendo um mestrado, doutorado, um curso técnico, prestando um concurso público, projetando para entrar, você está focado naquilo lá. Então, o que a palavra está nos dizendo é que o trabalho não deve ser olhado por nós como um fardo. Pelo contrário, podemos trabalhar. Graças a Deus que temos emprego. Irmãos, graças a Deus que a gente tem um emprego, irmão. É horrível você querer comer. É horrível você querer comprar uma camiseta e não ter dinheiro para comprar. É horrível você passar em frente a uma padaria, ver um doce de 5, 7 reais. Não estou dizendo que isso aí é vergonhoso, não estou dizendo que é ruim. Já passei por isso, não estou livre e passo. Nós passamos por dificuldades, sim. E você não tem um emprego para poder fazer uma compra no final do mês. Você não tem um emprego e por isso a conta de luz está cortada. Inverno, a família tomando banho frio porque não tem um emprego. Então o emprego não pode ser o trabalho. Pelo crente, isso é um fardo na minha vida. Não, irmão, você está consciente disso, então vai melhorar a tua vida. Vai se capacitar. Eu quero ser autônomo. Beleza, irmão. Não é o meu caso. Corra atrás. Seja um empreendedor. Vai buscar, vai cavar, porque não é fácil ser um empreendedor e ser autônomo. Quer melhorar? Então vai prestar um concurso, uma estabilidade. Mas eu quero melhorar o meu currículo para ser um professor de universidade federal. Beleza, vai atrás, irmão. Vai necessitar da sua vida um sacrifício. Agora, irmão, ficar olhando para o emprego e se queixando, não. A gente precisa entender que às vezes Deus está permitindo algumas coisas na nossa vida para dizer assim, vamos. Porque sair da zona de conforto, irmão, para algumas pessoas é difícil. Verso 24. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. Você já entrou em alguns ambientes em que a conversa foi tão pequena que você teve que sair rápido? Porque gente tola não dá. Não liga. Você está falando de assuntos do reino, a pessoa está falando de bobeira. É um momento de tratar de um assunto, o camarada está com outra conversa, outro procedimento. Por isso, Salomão escreve dizendo para o seu filho, os sábios, aqueles que são providos de sabedoria, que buscam, que cavam, que recebem, já passamos dessa parte do texto que fala aqueles que ouvem, aqueles que querem aprender,
São recompensados com riquezas, mas do tolo a sua recompensa é o fruto da sua tolice. Então veja bem, querido, pessoas prudentes, pessoas que são sábias, que ouvem esses conselhos, que escutam os mais velhos, os seus tutores, os seus pastores, os seus líderes, naquilo que é correto, naquilo que é certo. Essas pessoas, há uma promessa aqui, que elas serão coroadas com conhecimento. E uma vez que elas têm conhecimento, elas serão abençoadas. Não está falando de riquezas financeiras apenas. Está falando aqui de conhecimento, de sabedoria. Pessoas prudentes, faz o que você está fazendo essa noite. Faz o que você está fazendo aqui aos domingos pela manhã. É quando você busca, é quando você age com a palavra de Deus. A sua recompensa não será uma recompensa de uma moeda de ouro, porque isso se perde. Acabamos de ver isso no verso 18. Mas a sabedoria que vem do Senhor te faz ir longe, te faz prosperar, te faz conquistar, te faz ir aonde ninguém foi. A sabedoria aqui constitui a verdadeira riqueza. Então tem coisas aqui, meu irmão, nessa vida, que algumas pessoas abrem mão. Elas abrem mão de sabedoria para viver o que elas querem viver. Então eu vou dar um exemplo a você. Os meus últimos 5 anos, eu trabalhei na delegacia do idoso. Delegacia de proteção ao idoso. Eu vi coisas que no primeiro momento me chocavam. Eu olhava para algumas situações de alguns idosos e a primeira reação que me via era uma situação de revolta. Poxa, como que estão fazendo? O que está acontecendo? Isso. E quando o caso caía para mim, quando eu ia acompanhar, fazer uma coisa mais minuciosa, fazer o acompanhamento, tinha que fazer os relatórios, check-in, etc. e tal, eu comecei a me deparar com o passado dessas pessoas. O que elas foram. Não são todos os casos. Gente que chutou a família, que foi viver a sua vida de sexo, de promiscuidade, de bebedeira, de bar. Gente que largou estudo, gente que viveu uma vida fútil. Um dia ele descobriu que chegou algumas coisas normais da vida. E ele não tinha onde morar, família perdeu, valores ele não tem, pessoas que por caridade lhe davam de comer. E aí, quando você ia atrás de alguns casos, você descobria quem aquelas pessoas foram durante a sua juventude, durante a sua fase de adulta. Te falar, ser vidraça, ninguém quer. Pedra, todo mundo quer. Então, é mais fácil a gente, às vezes, fazer um comentário do que a gente, às vezes, buscar uma realidade. Mas o que o texto está dizendo é sobre essa sabedoria, que a tolice dos tolos não é riqueza, vai ser sempre loucura. Faz sentido para você alguém fumar? Faz sentido para você alguém fumar a vida inteira? Sabendo quais são as consequências do cigarro? Faz sentido para você alguém ter a oportunidade de fazer um bom curso técnico, de investir, por exemplo, num apartamento, num terreno, numa casa, ainda que ele não vá morar agora, mas projetando lá na frente, essa pessoa pegar a saúde dela, o tempo dela, o dinheiro dela e gastar com roupa? Faz sentido para você? Faz sentido para você a pessoa se colocar a gastar numa balada, final de semana, R$700 para entrar numa balada? Faz sentido para você gastar, aqui em São José tem, uma academia de R$1.200 por mês? Faz sentido para você? O que você faria com R$1.200 por mês, hoje, a mais na sua vida? É isso. A tolice dos tolos sempre vai estar na vida deles. Ao contrário, diz o texto, que na vida das pessoas que são dotadas
de sabedoria, elas serão recompensadas com riquezas. Que riquezas são essas? Primeiro é a sabedoria em si. É você ter o controle da situação, você ter a decisão certa das coisas. É você saber que, como diz o apóstolo Paulo, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas as coisas me convém fazer. Essa é uma pessoa sábia. O tolo, diz o texto, a vida dele é feita de atos de loucura, de tolice. Tem um jogador de futebol, não vou citar o nome dele, que estava no auge aqui. Ele é brasileiro. Mas, de repente, deu uma louca na cabeça dele, ele resolveu viver vida de baile nas comunidades. Jogador de porte internacional. Mas como assim? O cara pega uma carreira dele para ganhar o que ele ganhou, jogou em algumas nações aí do mundo, falou, não, eu nasci aqui, quero ficar por aqui. E aí começou. Se perde aqui, se perde ali, se perde aqui, se perde ali, se perde ali. O dinheiro que ele tinha foi acabando, está acabando. Você olha para o camarada como está. Tolices. Estamos assistindo um cenário muito triste de alguns jogadores brasileiros que não podem sair do Brasil porque estão com mandado de prisão em outras nações pelos crimes de conotação sexual. E temos um que está preso, acusado por tolice, casado. A Bíblia está dizendo, a tolice dos tolos não é riqueza, é uma contínua loucura. Quem despreza a sabedoria é louco, irmão. É louco. Porque é só questão de continuar enfiado na lama. Mas as pessoas que recebem a sabedoria, a instrução da palavra, os seus tutores espirituais, aqueles que têm ascensão sobre a tua vida, seja teu pai, tua mãe, marido quando ouve a esposa que ouve o marido. Quanto a gente pode crescer, mas o tolo bate na mesa, aqui em casa quem vive sou eu, acabou. Manda sou eu. Contínua loucura. Verso 25. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. Não espere nada mais, nada menos do que uma pessoa com falsidade do que falsidade. Não espere. É como se você conhecesse um fofoqueiro e fosse contar um segredo para um fofoqueiro. Você queria o quê? Você já conhecia a realidade. Então, não espere mais de uma pessoa que tem falsidade na vida do que a falsidade dela. Espere mais que isso. Quando você toma esse princípio, o que você faz? Você mantém sua posição de guarda. Você mantém sua posição de defesa. Por quê? Porque você já sabe. Porque pessoas falsas, elas não têm problema de machucar os outros. Elas não têm problema de estragar a vida dos outros. Elas não têm problema de trazer condenação para os outros. Elas não têm problema de embaraçar a vida dos outros. Por quê? Porque elas são falsas. Amém? Não espere mais do que isso. Ah, mas eu achei, eu acreditei. Irmão, você está acreditando em história da carochinha. História de Chapeuzinho Vermelho, que tem um fundo instrutivo, mas não espere, está na Provérbios 14:5 fala sobre isso. Fala sobre falsidade. Nós estamos vendo aqui no verso que lemos agora. Pessoas verdadeiras, por falar a verdade, elas podem salvar inocentes. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, uma mentira sempre vai precisar de uma outra mentira para mantê-la. E quem mente, ele conta uma história hoje com 4 palavras. Amanhã você pergunta, ele conta a mesma história, mas já com 6 palavras. Daqui a 30 dias ele vai contar aquela história com 20 palavras e mais alguns adereços. Por quê? Porque não é verdade. Você não pode esperar nada mais, nada menos do que pessoas falsas, falsidade. Então por que você se aborrece com pessoas falsas? Você vai ter que conviver com pessoas falsas, faz parte da vida. Obviamente, quando nós falamos da casa do Senhor, não esperamos isso. Mas você tem que entender que as pessoas verdadeiras, elas pagam o preço por ser verdadeiras. A história dos primeiros cristãos que foram martirizados,
Eles tiveram a chance de salvar as suas vidas negando a Cristo. Não. Muitos deles morreram assistindo a sua esposa, seus filhos serem assassinados, eram os próximos. O apóstolo Pedro, a tradição judaica diz que o apóstolo Pedro, ele assistiu à execução da sua esposa. Segundo alguns livros de história, tradição, dizem que Pedro olha para a esposa olha para ele e se despedem assim, até daqui a pouco. E ela é morta primeiro e ele é morto depois, mas não abriu mão. Então, quando se fala aqui de testemunha, isso aqui não está falando necessariamente de uma questão, de um fato, de um processo, mas de vida, mas aplica-se também. A testemunha que diz a verdade, ela salva a vida, mas a que diz mentiras, ela é traidora. Semana eu comentei com a Fernanda sobre um processo administrativo que eu respondi uma certa situação, em que a pessoa estava falando a verdade até o momento em que a amiga dela foi acusada de ser a participante, a autora do fato. Quando chegou na hora dela sustentar na fase 2, ela voltou atrás. Ela preferiu deixar, sem falar a verdade, sabendo que ia prejudicar os outros, do que falar a verdade. É a Bíblia se cumprindo. Agora, olha que coisa interessante. A Nova Tradução da Linguagem de hoje, o mesmo texto diz assim: a testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras não passa de uma traidora. A Bíblia Viva diz: a testemunha verdadeira salva, mas uma testemunha mentirosa destrói a vida do inocente. Se você parar para pensar, você já deve ter se deparado com situações assim na vida, em que ou você foi vítima, ou você presenciou, e tomara que não tenha sido você o autor, e se foi, que o sangue de Jesus Cristo já perdoou, e se dá para consertar, ainda conserta com quem falhou lá atrás. Porque isso aqui é verdade. Alguém aqui já foi vítima de uma testemunha falsa? De um depoimento falso? De uma acusação falsa? Eu já estive sentado no banco dos réus, na condição de réu, sem poder me manifestar diante daquilo que estavam falando. Me deram, dentro do processo tem as fases. Aí quando chega a fase das testemunhas, fala o que quer. A lei diz que ela tem que ser responsabilizada pelo que fala. Mas nosso país não é um baluarte de justiça, né? Você está ali sentado, a pessoa está mentindo. Eu vi fazer isso, ele fez isso, falou aquilo, falou isso, falou isso. Eu já vi pessoas que falaram: não, ele estava lá, o colega estava lá, o colega não estava. Eu tive um colega que foi expulso da corporação, expulso. Ele voltou. Escute essa. Ele foi expulso porque ele foi acusado de ter participado de uma ocorrência onde a pessoa alegava ter sido agredida. Esse colega, ele não estava naquele dia, ele não estava naqueles dias, porque ele havia se casado. Ele apresentou a passagem aérea, apresentou a nota do hotel, apresentou depoimentos do casamento, que era a semana de lua de mel dele, e ele foi condenado. Ele ficou 5 anos afastado. Ele entrou com recurso, se formou em direito, ele mesmo fez a defesa dele, ganhou por unanimidade no tribunal em São Paulo, na segunda instância. Chorou, todos os ministros do tribunal aplaudiram ele, perguntaram por que ele estava chorando. Ele dizia: porque o paciente desse processo sou eu. Foi reintegrado, mas 5 anos da vida dele foi tirado. Verso 26 e 27. Quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. Bom, o que está começando a dizer o texto? Que o temor do Senhor, ele expulsa qualquer aflição. Quem confia em Deus, a sua fortaleza não está no momento nem na circunstância. A sua fortaleza está no Senhor. Todas as coisas que podem vir na cabeça, temores, desespero, apavor, por isso que
algumas coisas a gente precisa começar a avaliar na nossa vida. Eu creio em Deus, verbalizo isso, canto isso, prego isso, mas diante de um diagnóstico eu me abalo. Diante de uma fatalidade eu perco o controle. Ora, veja o que diz: o temor do Senhor expulsa quem confia em Deus. Aqui tem duas palavras, dois provérbios que se aplicam aqui. Ele está falando de fortaleza, está falando de vida. Então, quem confia no Senhor tem a sua fortaleza. Quem confia no Senhor, o Senhor o livra das armadilhas de morte. Os propósitos de Deus são indiscutíveis, a gente não sabe. Mas o que o texto está falando é de temer a Deus, no contexto de não entrar em desespero. Como vai ser amanhã? Meu Deus, e agora? Você não confia em Deus, você não entregou sua vida para Deus, você não anda fechadinho com Deus, alinhado com Deus. Não se desespere. Deus é provedor, Deus é cuidador. É isso. O temor de Deus, ou o temor a Deus, melhor dizendo, torna o crente mais ousado. Uns pregaram. Quantas pessoas aqui ouviram palavras negativas sobre algumas fases da sua vida? Quem já ouviu palavra negativa? Levanta a mão, balança, São Paulo, isso. Do tipo, capaz mesmo. Não, essa vaga não é para você. Não, você não vai conseguir. Não, não vai dar. Mas você fincou o pé, confiou no Senhor, fez aquilo que era sua obrigação fazer, e você venceu. Mas aqui, irmãos, aqui está o controle. Ó. Quando eu começo a ouvir, porque sua avó morreu disso, sua mãe morreu disso, porque na nossa família ninguém conseguiu isso, porque esse negócio é muito difícil, porque esse concurso é muito difícil, porque essa vaga é muito difícil. Não presta concurso não, não vai não, toma tempo não, vai cozinhar um frango domingo, vai fazer outra coisa. Você já entrou derrotado. Você já está determinando que você não vai passar. Vai chegar na hora, você vai amarelar. Vai te dar uma diarreia cerebral. Tudo que você estudou vai por água abaixo, porque você entrou com medo. Agora você estudou, orou e disse: Deus está nas tuas mãos. Olha como as coisas mudam. Eu dei o meu melhor. O melhor seu, entenda, é melhor mesmo. Não vai prestar o concurso domingo e começa a estudar hoje. Aí, meu irmão, você não quer vir na IBD, é outra coisa. Presta atenção, como é as coisas. Eu faço o que eu tenho que fazer. E eu vou confiando. Por isso que o temor do crente, do Senhor na vida do crente, faz ele ousado. Quem aqui mora na sua casa? Levante suas mãos. Você lembra quando você foi comprar, financiar, construir? Quem se lembra? Assustador. Frases do tipo: você está louco? Você está chapado. Eu ouvi essa frase: você está chapado. Eu falei: todo. Chapado de Deus, mané. Pai, para com isso. Você está sonhando alto. É isso aí. Trabalhe, seja fiel com Deus, feche as brechas e se prepara para o que Deus vai fazer. O texto diz o seguinte, olha que coisa interessante, o finzinho do texto. Vamos voltar. Aliás, parte B do verso 26. Quem teme o Senhor está seguro. Parte B. Ele é refúgio para seus filhos. Que filhos Deus está... O nosso irmão Salomão está falando aqui. São filhos gerados sanguineamente, humanamente? Ou são os filhos de Deus? São os filhos de Deus. Para os seus filhos, aqueles que amam e confiam no Senhor e consideram Ele seu Pai. Como você trata o seu pai? Como é que você se relaciona com o seu pai?
se você considera o seu pai, olha o que ele está dizendo. E ele é para com seus filhos. Filhos de quem? Filhos de Deus. Os filhos de Deus podem ficar tranquilos. O Pai está cuidando de vocês. Está aqui. Versos 28 a 29. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Um povo feliz e numeroso forma a verdadeira alegria de um governante. Não é o caso do Brasil. Né? Um pacote de arroz custando 50 conto, só se tiver um irmão xarope, agora nós vamos orar por ele aqui dentro agora. Não dá para estar feliz um negócio desse. Não dá para estar feliz o pacote de manteiga, que era de 1 quilo, 500 gramas, os caras estão mantendo o preço, colocando 390 miligramas. Não dá. Não dá para pagar 1 litro de leite o preço que está. Olha a Bíblia se cumprindo. Um povo feliz e numeroso forma a grandeza, forma a alegria de um rei. Quanto mais um rei, um governante, um príncipe tem de súdito, mais esse povo, no contexto de viver bem, glorificará, falará bem do seu superior. Quanto mais os súditos de um príncipe, eles crescem, cresce também o rei. Agora, é interessante que o texto também nos traz outras verdades. Quanto mais um rei ama o seu povo, mais ele cuida dele. Mais ele faz por ele. Mais ele tem cuidado dele. E mais ele governa com brandura para que as pessoas vivam bem. Aí você vai encontrar aqui nesse texto da palavra, em Provérbio, que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo, você conhece. Está aqui. Verso 29. Quem tem entendimento, agora pega, controla a sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Mas não é o caso de você aqui essa noite, amém, querido? Amém. Todo mundo aqui é maracujina, todo mundo aqui é relax, todo mundo aqui é alto astral. Não tem ninguém aqui sanguíneo, ninguém aqui é estalinho. Aqui não tem confusão no lar. Aqui não, aleluia, Jesus, eu que sei. Aqui não tem nego, não tem, aqui não, rapaz, aqui é povo de Deus. Então vamos dizer que nós estamos falando para quem não está aqui. Aquele que é conduzido pela ira, mostra-se quão louco ele é. Mas aquele que não é conduzido pela ira, mostra o quanto ele é sábio e grande. Mas aquele que é apressado de espírito, exalta a loucura. Então, quando eu sou toma lá, dá cá, quando eu sou dado à explosão, a comportamento, seja do falar, ou seja, de agir, com estultícia, eu estou exaltando a loucura. Expõe sua loucura e torna aparente a todos, e aí todo mundo sabe quem ele é. Então, olha a diferença da pessoa que tem espírito de sabedoria e a pessoa que não tem espírito de sabedoria. Quando você conhece alguém que é dotado de espírito de sabedoria, essa pessoa tem domínio próprio. Ela não sai criando barraco. Já viu o grupo de WhatsApp de família, quando você tira um membro da família? Já viu? Os recadinhos que vêm no particular. Festa de fim de ano. Você me tirou do grupo. Jesus de Nazaré. A pessoa se mostra. Não foi você que tirou. Pode ter sido um engano. Você não quer que eu vá na festa? Você não quer que eu vá? Eu sabia. Não é isso. O celular foi formatado. Cara. Aí já foi, irmão. Já falou que não devia falar. Já foi. Aquele que despreza a sabedoria, o mundo vai saber que quando ele é louco.
Tem gente que depois tem dificuldade de encarar a rua, encarar a sociedade, porque já falou que não devia. Então, o que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: expõe sua loucura e torna aparente a todos o seu interior quando fala e age sem falta de sabedoria. Verso 30, o contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como o câncer dos ossos. Um coração livre de inveja, de raiva, de sentimentos ruins para com o próximo, esse coração livra o seu corpo de doenças. Então, pessoas que têm o coração pesado pelas conquistas dos próximos, dos parentes, dos irmãos, seja o que for, são pessoas que estão abrindo para a sua vida doenças emocionais e físicas. Aliás, a ciência, a medicina já provou que isso traz problemas de doença. Quem tem o coração limpo de inveja, olha o que o texto está dizendo, presta atenção aí no texto. Quem tem o coração limpo de inveja, essa pessoa, olha que coisa interessante, vai viver em alegria e paz. É isso. Pastor, o texto está dizendo que quem tem contentamento aqui nas coisas ruins dos outros, aquela pessoa que ela tem problema, ela inveja os outros. Se essa pessoa traz para a sua vida enfermidades, quem não tem esse tipo de contentamento tem paz e tem alegria. Veja que coisa interessante. Uma pessoa flui, ela cresce, ela prospera quando o seu coração é limpo. Ela vai receber de Deus recompensas por ter um coração limpo. Não estou falando aqui de impiedade, eu não estou falando aqui de coisas que você possa ter imaginado no campo da teologia. Estou dizendo aqui no campo da pessoa que flui. Ela não tem problema de ver o seu irmão prosperando, a sua irmã prosperando. Há algumas coisas absurdas, né, de pessoas que se formam e alguns familiares não vão na formatura de inveja. Outros que não são felizes porque fulano tem, você não tem. E por aí vai embora. Mas olha que coisa interessante. Quanto mais o nosso coração está limpo, mais a gente flui para ser abençoado por Deus. Então, meu irmão, guarda o teu coração. Não deixa entrar no teu coração alguns sentimentos e alguns pensamentos. Aliás, certas conversas, se chegar perto de você, chuta, porque pode fazer mal. Uma pessoa invejosa é aquela que se perturba com o sucesso dos outros. Você está aqui? Não está. Uma pessoa invejosa é aquela que se perturba com o sucesso dos outros. Você está aqui? Meu Jesus. Gente, você já viu gente que passa a manhã cuidando da vida dos outros? Já viu? Conhece a irmã Candinha? Fernanda sabe qual é a minha frase. Para cada coisa uma frase. Quem tem tempo de cuidar da vida dos outros não tem tempo para cuidar da sua. Cada um que cuida da sua casa, a casa é limpa, organizada. Quem tem tempo de cuidar do marido dos outros, está deixando de cuidar do seu marido. Quem tem tempo de cuidar das mulheres dos outros, não está cuidando da sua. Cuidado, que pode ter um probleminha aí. Enquanto você está cuidando da vida dos outros, você está deixando de cuidar da sua. E está ficando fubá o negócio. Uma pessoa invejosa, ela se perturba com a felicidade dos outros. Ela não consegue se alegrar com o que tem, mas ela se entristece pelo que o outro tem. Se eu perguntasse agora para a igreja que está aqui, você já conheceu alguma história assim? Eu já conheci. As pessoas não são gratas pelo que elas têm. Elas são infelizes porque você tem e ela não tem.
Não tem como prosperar, irmão. Não tem como crescer. O invejoso nunca é e nunca será feliz, porque ele vive buscando o que não é seu. Mas quem tem paz de espírito tem saúde no corpo e é abençoado por Deus. Então, irmãos, tem coisas que você queria ter e eu queria ter. Quer ver, por exemplo? Guinaldo, o que você queria ter? Fala um negócio aí, um trem, qualquer coisa, que você não tem. Eu vou falar para você, enquanto o Guinaldo pensa. Eu queria ter um helicóptero para saber pilotar. É lógico que queria. Lógico. Quando eu tenho que ir para alguns lugares, irmão, eu lembro e falo, caramba, eu estava na escola do negócio. Mas já sabe essa parte. E eu falo para a Fernanda assim, pô, eu de helicóptero aqui só fazia assim. Eu faço até o barulhinho do motor. Ó, fantástico. Imagine. Tá bom. Vamos viajar um pouquinho. Você não gostaria de ter uma escuna? Não, pastor, não gostaria. Tá querendo um jegue? O que é? Fala alguma coisa. Uma carroça, alguma coisa? Queria ter. Eu queria ter. A Fernanda queria ter muito dinheiro. Eu também. Queria. Mas você já parou para você falar assim, quer saber? Acho que eu vou ficar naquele spa uns 15 dias. Quanto que é? Não, quero saber nada. Vai nada. Sem crise. Quanto vai ficar o motor de arranque aí? Troca. Ó, tem o pneu Tabajara, tem o Ting-Ling. Põe o melhor. Quem, irmão? Mas não é assim. Até porque uns se sacrificam para ter, outros nem tanto, outros cuidando da vida dos outros, outro é preguiçoso, e outro porque Deus sabe quem a gente é. O que seria de você se Deus te desse uma fazenda hoje? Eita, né? Será que tu estaria o final de semana todo na igreja? Hã? Pois bem, tem gente que vive uma infelicidade pelo que não tem e não é grato a Deus pelo que tem. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem saúde. Você pode não comer tudo que você quer, mas você tem saúde para comer. Tem gente que tem recursos, mas não tem saúde para comer. Pastor, o senhor está dizendo que aquelas pessoas são amaldiçoadas? Não estou dizendo isso, estou falando para a gente olhar com um olhar não de inveja. Tem pessoas que você olha para elas, o casamento é fachada. A família é fachada. A espiritualidade é fachada. E você as inveja? O invejoso vive disso. Por isso, meu irmão, limpe o coração sempre. Não é o seu caso, você não está aqui. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. Seja por palavras, seja por ações, seja por comportamentos, seja por omissão, aquele que deixa de socorrer, de fazer, podendo, arma emboscada na vida. Vamos fazer aqui um laboratório agora. Feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos. Imagine os seus filhos daqui 20 anos, com as suas sementes de hoje. Pode abrir os olhos. Imagine os seus bisnetos, tataranetos, como estarão vivendo nos próximos 80 anos, vamos falar de tataraneto, com as suas sementes de hoje. Então, quem oprime o pobre, seja por ação, por palavras, por omissão, arma emboscada contra si. Deus exigirá restituição daquele que oprimiu o pobre. E não vamos esquecer que um dos atributos de Deus é justiça. Deus não folga com a injustiça. Ou seja, eu podia ter feito, eu fechei os olhos, não quis fazer, foi de propósito. Deus é o Pai dos pobres.
Ele é justo em tudo que ele faz. Ele julga, a palavra diz que ele julga a causa de todos os pobres. Verso de número 31 que nós lemos aqui, ele tem uma expressão que é muito interessante, que eu quero fechar esse verso. Ele diz assim: aquele que mostra compaixão com o pobre, honra a Deus. Essa pessoa que valoriza, que abençoa o pobre quando está na sua situação, ela honra a Deus. E Deus é criador. Amém? Então, isso fica aí para a sua vida. Verso de número 32. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. O ímpio, diz o texto, é expulso do favor da presença de Deus. É claro, Deus não está no meio da impiedade. O texto diz isso. E nem da congregação dos injustos. Mas Deus está na vida dos justos e na congregação dos justos. E o texto diz que, ainda de todas as situações contrárias que possam estar acontecendo, o justo ainda mantém a sua esperança no Senhor, porque Deus suprirá. Então, tanto nesta vida quanto na próxima, o nosso olhar e a nossa esperança não estão focados para esse tempo, para essa circunstância. Quem é o perverso? O perverso é aquele que não teme a palavra do Senhor. Quem é que será expulso da presença de Deus? Aquele que, há uma versão que diz que o perverso é empurrado para baixo e o justo tem a esperança mesmo na morte. Isso aqui, meu irmão, eu quero dizer para você que acho que Paulo estava muito, muito cheio de Deus quando ele disse que o último obstáculo para nós é a morte. Porque a gente passou dali, meu irmão, é festa. Passou dali a celebração. Então, para nós, a morte física não há nenhum peso. A morte física para nós significa promoção. Vamos de encontro com o Pai está nos chamando. Por isso o texto fala que o justo, até na morte, ele tem alegria. 33. A sabedoria é preservada no coração sensato. Não é possível encontrá-la entre os tolos. Uma pessoa que tem sabedoria, no fundo do seu coração, ela guarda a sabedoria e ela não usa em vão. Mas já um tolo, da parte deles, é fácil você ver. Olha o que o texto diz para nós de verdade. Da parte dos tolos, aquilo que está no meio dele, no coração dele, vai ser conhecido mais cedo ou mais tarde. Mas a diferença de um sábio, o sábio não fica dizendo para os outros que ele é sábio. O sábio não fica se aparecendo. O sábio não fica gloriando das suas riquezas, das suas conquistas que ele tem. Mas o tolo faz questão. O tolo, diz o texto, que é só questão de oportunidade. Ele vai mostrar o que está no coração dele. E isso se distingue um tolo e de uma pessoa sábia. Aquela loucura que a pessoa tem guardada dentro do coração, olha o que o texto traz para nós. Ela vai publicar. Ela vai publicar isso no tempo e ela vai publicar isso por onde ela andar. Então a tolice não pode ser escondida. Já uma pessoa sábia, ela guarda no seu coração e no momento certo ela põe para fora a palavra de sabedoria, o conselho, o louvor, a adoração a Deus. Mas o tolo, o texto diz que é questão no tempo e a questão dos locais. Todos nós aqui temos pelo menos um ou dois exemplos de pessoas que nós conhecemos que caladas é melhor, porque quando abre a boca é só tolice. Verso 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. Último verso. Quanto mais uma nação peca, mais essa nação é oprimida e vai sofrer. Isso é indiscutível. Pode dar uma olhada na história das nações. As nações que viraram as costas para o evangelho, para o cristianismo, a conta está muito alta. Há uma premissa muito séria. Uma nação não é maior do que os seus valores morais. Se ela promove o pecado, então a sua ruína está escrita. Sodoma e Gomorra caíram porque a sua condição moral ela era tão baixa que o Senhor destruiu.
Mas dá uma olhada em algumas nações que promovem o pecado. Dá uma olhada em algumas nações que estão mexendo em valores que só Deus cabe mexer. Aonde eles estão sofrendo. A nossa justiça, a justiça não deve ser apenas uma justiça de papel. Ela precisa ser uma justiça presente na nossa vida. E o verso 35, que corrobora, ele fala do sucesso e do fracasso das pessoas. Olha o que diz o texto, esse sim é o último. Diz assim: o rei se alegra com seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que a envergonham. Quantas pessoas que estão criando alguns pseudos seguidores com seus atos de maldade e de injustiça? Como é que Deus pode abençoar assim, meu irmão? Você entende quando nós oramos ao Senhor e falamos que o Senhor é que vai nos abençoar? Porque uma nação que está vivendo debaixo de pecado, provocando a ira de Deus, se a gente não estiver debaixo da mão de Deus, nós estamos perdidos, irmão. Porque aqui está dizendo que o pecado dessas nações atrai a consequência para ela. E nós colhemos o que plantamos. Se nós honramos as autoridades que estão sobre nossa vida, honra vamos colher. Se nós tratamos com amor e respeito, nós também vamos viver. A Nova Versão Internacional diz assim: o servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Esse texto, verso 35, fala de tolices de pessoas que, dentro de uma condição de servo, uma condição de empregado, de condição de governo, na condição de quem está debaixo de uma autoridade, se comporta vergonhosamente. Essa pessoa vai trazer sobre a sua vida a ira. Quer ver um exemplo? Maus funcionários que só trazem mau testemunho, má consideração para a empresa. Quais são os melhores lugares destinados a quem? Aqueles que são sempre dotados de sentimento de falta de sabedoria vão provocar a ira do seu superior. Por isso, a palavra de Deus aqui em Provérbios capítulo 14 nos traz lições importantíssimas da aplicação da sabedoria para a nossa vida. Sobre a gente não ser testemunha falsa, sobre a gente se comportar com dignidade por onde a gente anda e pela inveja não fazer parte da nossa vida. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Agora